Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a nossa aula de número 28. Nessa aula nós vamos dar continuidade ao assunto, ao estudo, de problemas envolvendo equações de primeiro e segundo grau. Essa é a terceira parte dessa aula, tá? Então, nós vamos retomar ideias que já apareceram nas aulas anteriores, interpretar o enunciado, transformar as informações em equações, resolver o sistema ou equação obtida e, por fim, verificar se a resposta faz sentido no contexto. O ponto principal de hoje é perceber que nem sempre é, existe uma única estratégia. Em alguns casos, a fórmula resolutiva é muito adequada, em outros, podemos usar fatoração, soma de produto, eh, soma e produto, não soma de produto, soma e produto, substituição ou até completar quadrados. Tá? O mais importante é escolher um caminho organizado e justificar cada passo. Então, durante a aula, preste atenção especialmente em uma pergunta. A resposta encontrada é apenas uma solução matemática ou também é uma solução possível para a situação apresentada. Tá? Essa análise do contexto vai aparecer várias vezes. Ok? Beleza, então. Vamos observar os conteúdos e o objetivo da aula. O conteúdo, os conteúdos são equações polinomiais do primeiro e segundo grau, e equações do segundo grau. Tá? Isso significa que vamos trabalhar com relações lineares, em que uma incógnita aparece elevado ao expoente 1, e também com relações quadráticas, em que a incógnita aparece elevada ao expoente 2. O objetivo é resolver problemas que envolvam esses dois tipos de equação ao mesmo tempo, usando estratégias pessoais diversas. Tá? Quando o slide fala em estratégias pessoais, ele não quer dizer que é para fazer de qualquer jeito. A gente já falou isso, né? Ele quer dizer que você vai escolher entre as estratégias que conhecemos aquela que torna a resolução mais simples e mais clara. Tá? Então, hoje, além de calcular, nós vamos decidir: convém isolar uma incógnita? Convém usar a fórmula resolutiva? Dá para fatorar? Precisamos descartar alguma raiz? Tá? Essas decisões fazem parte da resolução de problemas. Vamos começar com a atividade 1. Leiam o quadro, as 4 afirmações, e indiquem se cada uma delas é verdadeira ou falsa. Tá? A primeira afirmação diz que um sistema de equações ele deve ser formado apenas por equações de um mesmo grau. Tá? Que já é falso, né? Já é falso. Pense nas aulas anteriores, nós vimos sistemas com equação de primeiro e segundo grau. Tá? Então, a afirmação merece cuidado. Tá? A segunda afirmação ela diz que toda solução encontrada deve ser aceita como solução final. Também não é verdade. Né? Por quê? Porque a solução ela depende do contexto. Tá? Então, lembre-se de problemas, cuidados, ingressos, medidas, quantidade de pessoas. Então, o valor negativo ele até aparece, ele pode até aparecer no cálculo, mas nem sempre ele faz sentido para a situação. Tá? Então, a segunda é falsa também. Né? A terceira afirmação fala da fórmula resolutiva em equações do segundo grau completas. A fórmula é sempre uma estratégia possível para encontrar soluções, ainda que não seja sempre a mais rápida. Né? Isso é verdade, né? Nem sempre ela é mais rápida, mas ela sempre te traz o resultado. Né? Na dúvida, se você quiser fazer a resolutiva, né? Você pode fazer só a resolutiva. Se tiver alguma dificuldade em interpretar estratégias e tal, né? Com o tempo você vai amadurecendo, vai entendendo e tal, né? Vai tornando esse processo de fazer a prova mais rápido, né? Você fala, Erasmo, mas se eu posso garantir o resultado com mais tranquilidade fazendo a equação resolutiva, para que eu vou ficar tentando entender outras? Porque eventualmente você vai estar
em um lugar no qual você precisa resolver rapidamente o problema. Pensa no vestibular, por exemplo, onde você tem tempo para terminar a prova. E aí vai fazer diferença você fazer toda aquela conta ou você fazer uma pequena continha, entendeu? E aí a quarta afirmação, ela diz que a incógnita deve ser sempre escolhida para ser isolada. Tá? Então reflitam, será que a letra importa ou importa a equação que facilita a resolução? Tá? Pensem rapidamente aí, na sequência a gente já comenta um pouquinho sobre a resolução. Tá? A primeira delas é falsa. Tá? Um sistema pode ser formado por equações de graus diferentes, desde que envolvam as mesmas incógnitas. A segunda é falsa também. Né? As soluções encontradas elas devem ser analisadas de acordo com o contexto, pois nem todas fazem sentido em situações reais. A terceira é verdadeira. A fórmula resolutiva ela pode sempre ser aplicada a equações de segundo grau completas, embora outras estratégias também possam ser utilizadas. Tá? E a quarta é falsa. A escolha da incógnita a ser isolada depende da equação que torna a resolução mais simples, não da letra que representa. Tá? Beleza? Então vamos em frente para uma atividade prática agora. Vamos resolver um problema de atendimentos em dois setores de uma empresa. O enunciado informa que dois setores registraram quantidades diferentes de atendimentos em um dia. Sabemos de duas coisas. A soma das quantidades foi 74 e o produto entre essas quantidades foi 1360. Quando o problema dá a soma e produto, uma estratégia possível é representar uma das quantidades por x. Se uma quantidade é x e a soma total é 74, então a outra quantidade pode ser representada por 74 menos x. Tá? Depois, usamos a informação do produto. Como o produto entre as quantidades é 1360, montamos a equação x vezes 74 menos x igual a 1360. Tá? Então, antes de resolver, pensem. O problema pergunta: quantos atendimentos foram feitos em cada setor? Então, ao final, os valores precisam ser positivos e precisam somar 74. Façam a montagem e iniciem a resolução. Pausem o vídeo, obviamente. Tentem solucionar e depois retornem aqui. Bom, vamos organizar a resolução. Chamamos de x a quantidade de atendimentos realizados por um dos setores. Como a soma dos setores foi 74, a quantidade de atendimentos do outro setor será 74 menos x. Tá? Agora, usamos a informação do produto. X vezes 74 menos x é igual a 1360. Escrevemos então x vezes 74 menos x é igual a 1360. Desenvolvendo a expressão, nós temos o seguinte: 74x menos x quadrado é igual a 1360. Ou seja, x ao quadrado é igual a menos 74x mais 1360. Né? Transferiu 74 de um lado para o outro. Tá? E o x também. Então, o x ficou positivo e o 74 ficou negativo. Tá? Ou eu poderia ter multiplicado por menos 1 também, tá? Daria na mesma. Tá, aí chegamos a uma equação do segundo grau completa. Agora precisamos encontrar os valores de x que satisfazem essa equação. Tá? Quais são os valores de x que satisfazem essa equação? Tá? Vamos resolver usando a fórmula resolutiva. Na fórmula x ao quadrado menos 74 mais 1360 igual a 60, nós temos a igual a 1, b igual a menos 74 e c igual a 1360. Tá? Colocando tudo isso na fórmula, eu tenho que o meu delta vale 36. Tá? Então, a raiz quadrada de 36 é 6. Então, temos aqui 74 mais 6, ou 74 menos 6. Então, eu tenho o x1, 40 e o x2, 34. Substituindo os valores, tá? 40 e 34. Então, se um setor realizou 34 atendimentos e o outro realizou 74,
menos 34, que é 40, se um setor realizou 40, o outro realizou 34. Portanto, os setores realizaram 34 e 70 atendimentos. A ordem não altera a resposta, tá? Porque o enunciado não nomeia os setores. Beleza? Ótimo, isso aí, galera. Muito bem, tá? Agora vamos para outra atividade aqui. Atividade 3. O slide ele apresenta um sistema de equações, tá? A primeira equação é 2x menos x mais 5 igual a zero. E a segunda, x quadrado, envolve um x quadrado y e o parâmetro a. Tá, beleza. Então, o enunciado pede para considerar o caso em que a é igual a 4 e determinar a solução do sistema. Beleza. A estratégia mais vantajosa aqui é usar a equação de primeiro grau, isolar a incógnita e aí, a partir disso, de 2x menos y mais 5 igual, nós podemos chegar a y igual a 2x mais 5. Tá? Depois substituímos essa expressão na equação do segundo grau. Muito bom. Observem que a ideia é a mesma. Nas aulas anteriores, usar a equação mais simples para reduzir o sistema a uma equação com apenas uma incógnita. Então façam essa substituição com calma e retornem aqui. Tá? Vamos corrigir a atividade 3. Para a igual a 4, o sistema fica com as equações 2x menos y mais 5 igual a zero, x quadrado mais y menos 4 igual a zero. Tá? Na primeira equação, isolamos o y. Temos 2x menos y mais 5 igual a zero. Reorganizando, obtemos x igual a 2x mais 5. Tá? Agora, substituímos esse valor na segunda equação. Onde aparece y, colocamos 2x mais 5. Assim, x quadrado mais 2x mais 5 menos 4 é igual a zero. Ou seja, temos então x quadrado mais 2x mais 1 igual a zero. Tá? Beleza. Essa equação pode ser fatorada como x mais 1 ao quadrado igual a zero. Logo, x é igual a menos 1. Tá? Então, voltamos à relação de x de y igual a 2x mais 5. Tá? Substituindo x por menos 1, temos y igual a 2 vezes menos 1 mais 5. Então, y é igual a 3. Portanto, a solução do sistema é o par ordenado menos 1 e 3. Agora vamos resolver a atividade 4, que fala sobre a venda de ingressos em um evento esportivo. O problema trabalha com dois tipos de ingressos, meia entrada e inteira. Vamos chamar x do número de ingressos de meia entrada vendidos e y o número de ingressos inteiros vendidos. A primeira informação diz que o número de ingressos inteiros vendidos é 5 unidades maior que o número de ingressos de meia entrada. Isso gera uma equação do primeiro grau, que é igual a x é igual a y é igual a x mais 5. Beleza. A segunda informação diz o seguinte, que a soma do quadrado do número de ingressos de meia entrada com o produto entre os dois tipos de ingresso é igual a 207. O quadrado do número de meia entrada é x quadrado. O produto entre os dois tipos é xy, x vezes y. Então, a segunda equação será x quadrado mais xy igual a 207. Tá? No item A, nós precisamos representar a situação por meio de um sistema.
No item B, nós precisamos resolver o sistema e verificar quais valores fazem sentido no contexto. Lembre-se, o número de ingressos vendidos não pode ser negativo. Tá? Então, resolvam aí e voltem aqui para a gente ver o resultado. Tá? Vamos lá. Vamos montar e iniciar a resolução. No item A, definimos x como o número de ingressos de meia entrada e y como o número de ingressos inteiros. Como os ingressos inteiros são 5 unidades a mais que os de meia entrada, escrevemos y é igual a x mais 5. A segunda relação ela vem da soma entre o quadrado da quantidade de meia entrada e o produto dos dois tipos de ingresso. Isso dá x quadrado mais xy igual a 207. Portanto, o sistema é formado por y igual a x mais 5 e x quadrado mais xy igual a 7, igual a 207. Tá? Então, no item B agora a gente vai usar a substituição da expressão, né? Y é igual a x mais 5 na segunda equação. Tá? Então, como que vai ficar? Vai ficar x mais x vezes x mais 5 igual a 207. Ou seja, x mais x quadrado mais x quadrado mais 5x igual a 7. Aí eu tenho 2x quadrado mais 5x menos 207. Tá? Beleza? Tranquilo até aqui, né? Estamos aqui com a equação prontinha. Vamos continuar. Agora, o slide ele resolve a equação 2x quadrado mais 5x menos 207 pelo método retórico de Bhaskara 2, tá? Que é uma forma de completar quadrados. Né? A ideia é isolar os termos com incógnita, multiplicar os membros por 4 e adicionar b ao quadrado aos dois membros. Fatorar o trinômio quadrado perfeito e, por fim, isolar a incógnita. Opa, vamos lá então, né? Então, partindo de 2 ao quadrado, 2x quadrado mais 5x é igual a 207, menos 207 é igual a zero. Tá? Multiplicamos 4a, isto é, por 8. Tá? Por que 4a? 4a, 4 vezes 2 é 8. Né? E adicionamos 5 ao quadrado aos dois membros. Com isso, formamos um quadrado perfeito. Tá? 4x mais 5, tudo isso ao quadrado é 1681. Tá? Como raiz quadrada de 1681 é 41, temos duas possibilidades. 4x mais 5 é igual a 41, 4x mais 5 é igual a menos 41. Tá? Da primeira, obtemos x igual a 9. Da segunda, obtemos um valor negativo. Como x representa a quantidade de ingressos vendidos, nós descartamos o valor negativo. Tá certo? Então, x é igual a 9. Tá? Como y é igual a x mais 5, temos que y é igual a 14. Portanto, foram vendidos 9 ingressos de meia entrada e 14 ingressos de inteira. Beleza, galera? Tranquilo até aqui? Ah, professor, eu não entendi. Pode me ajudar? A solução está aqui, ó. Nós vamos resolver pelo método retórico de Bhaskara 2, que faz o quê? Isola os termos com a incógnita, multiplica ambos os membros por 4a e adiciona b ao quadrado. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei essa parte aqui, que são os termos com incógnita, e isolei para cá. Né? Já estão isolados na realidade. Né? E multiplico por 4a. 4 é um valor constante e o a é o meu 2. 4 vezes 2 vezes 2x quadrado. 4 vezes 2 vezes 2x quadrado.
Adiciono b ao quadrado. Quem que é o b? É o 5, b ao quadrado. Faço a mesma coisa aqui, ó. Multiplico por 4 vezes 2 vezes 207 mais 5x ao quadrado, tá? Portanto, temos aqui 5x, 4x mais 5 ao quadrado igual a 1681, tá? Isso é o que a gente chama de trinômio quadrado perfeito, tá? E aí, por fim, eu vou isolar a incógnita e fazer os cálculos aqui, igual sempre faço, tá bom? Vamos para o seguinte, então, tá? A questão é o seguinte aqui agora, né? Ele pergunta, aqui, ó, por que em muitos sistemas com equações de graus diferentes é mais vantajoso isolar uma incógnita na equação de primeiro grau? Para encerrar, vamos responder essa pergunta. A razão é que a equação de primeiro grau costuma ser mais simples de manipular. Tá? Então, ao isolar uma incógnita nela, nós conseguimos escrever uma variável em função de outra, por exemplo, y é igual a x mais 5. Tá? Depois, nós substituímos essa expressão da equação na equação do segundo grau. Né? Nós fizemos isso várias vezes. Né? E aí, isso transforma o sistema em uma única equação quadrática com apenas uma incógnita. Tá? A partir daí, nós podemos escolher a melhor estratégia para resolver fatoração, soma e produto, fórmula resolutiva ou completar quadrados. Tá? Então, o uso da equação de primeiro grau ajuda a organizar o problema e reduzir a quantidade de incógnitas. Essa é uma estratégia eficiente, mas sempre precisamos verificar se os valores obtidos fazem sentido no contexto. Tá bom? Por hoje é isso, pessoal. Dúvidas, sugestões, eu fico à disposição. Qualquer coisa, entre em contato. Um abraço, até mais.